Economia, por Gilson Schwartz. Afinal, para onde vai o capitalismo digital? Estamos entrando numa era de inteligência ampliada, criativa e sustentável? Ou a euforia em torno dos aplicativos de inteligência artificial vai tornar as nossas vidas ainda mais incertas, angustiantes e precárias? O ritmo de crescimento econômico diminuiu em todo o mundo de forma duradoura, as novas tecnologias tornam as condições de trabalho cada vez mais precárias e a geração de emprego é um desafio. A própria sustentação das políticas de governo, que dependem da arrecadação de impostos, perde força diante da asfixia da arrecadação de impostos pelos governos, que se endividam cada vez mais para prestar cada vez menos serviços. Tudo isso confirma que a gente vive numa época em que os mercados não funcionam e os governos funcionam menos ainda. O colapso simultâneo de mercados e de governos surge uma nova esperança. Talvez uma nova utopia. Os algoritmos, ou seja, a automação por meio de computadores e seu potencial para resolver problemas que seriam resolvidos evitando o viés pró-capitalista das forças de mercado, de um lado, e também o viés da captura dos governos por burocracias que nunca são totalmente imparciais nos seus processos de tomada de decisão, para não falar da corrupção. Professor Gilson, seriam as redes digitais, os algoritmos e softwares da inteligência artificial uma nova utopia? Seriam as redes digitais, os algoritmos e softwares da inteligência artificial, então, essa nova utopia? Para o Bradford DeLong, que é professor de economia da Universidade da Califórnia em Berkeley, pesquisador associado ao National Bureau of Economic Research, as utopias perdem terreno e os algoritmos podem piorar ainda mais na nossa vida social. DeLong reconhece que há um número importante de tecno-otimistas. Eles acreditam que uma sociedade de algoritmos será muito melhor do que qualquer coisa que se possa criar com mercados livres e com burocracias supostamente técnicas. Ao contrário de um mercado, os tecno-otimistas acreditam que um algoritmo não se limita a valorizar apenas os interesses dos mais ricos. Ou seja, aquela parte da sociedade que concentra direitos de propriedade e patrimônio físico ou financeiro. E ao contrário de uma burocracia, uma sociedade algorítmica não iria forçar os indivíduos a escolher entre opções de consumo, trabalho e comportamento, opções definidas por uma elite tecnocrática. Na sociedade algorítmica, como nas redes sociais, cada grupo de afinidade, espontaneamente, unido em torno das suas preferências, das suas opiniões, nessa sociedade tudo vai bem, ou seja, os recursos seriam mobilizados para servir cada indivíduo, explorando as economias de escala, sem desrespeitar as peculiaridades de cada cidadão ou de cada avatar. Quais os riscos da sociedade algorítmica? Para o DeLong, essa utopia dos tecno-otimistas é uma ilusão. Ele retoma a diferença que se tornou célebre na obra do Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman entre pensar rápido e lento. O problema é que os algoritmos com processamento ultra rápido podem, na prática, favorecer apenas uma sociedade a serviço do nosso lado pensar rápido. É o caso do ChatGPT, a versão mais badalada no momento de inteligência artificial. Ao oferecer respostas rápidas que capturam a atenção das pessoas, esses algoritmos podem favorecer comportamentos como medo e raiva, alerta o DeLong. Ou seja, tal como os mercados atendem aos ricos, os algoritmos podem, no final das contas, atender apenas aos nossos piores impulsos, aqueles determinados por emergências, angústias e impaciência. É preciso pensar muito, devagar, trocar ideias. É uma temporalidade que escapa aos automatismos informacionais. Como no velho ditado, apenas o tempo é senhor da razão. A gente volta daqui a 2 semanas, comentando tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, conta pra gente que evento é esse que vai acontecer, que vai discutir o uso do chat GPT. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Sandra. Tudo bem?
Olha, tem novidade no pedaço. Dia 21, próximo agora, de março, às 9 horas da manhã até às 5 da tarde, no Instituto de Estudos Avançados, a comunidade vai discutir toda a parte de pesquisa, os professores, alunos vão discutir essa nova ferramenta que está causando sensação em todo mundo, né? Surpresas agradáveis e desagradáveis de todo tipo, que se chama ChatGPT. É uma ferramenta lançada por um laboratório na Califórnia chamado OpenAI, e que se utiliza de grandes modelos de linguagem, ou seja, muita informação, muito dado, exatamente para criar um modelo que responde perguntas, questões, escreve ensaio, redige trabalhos, responde lições de casa, questões de uma prova, corrige algoritmos, códigos de computador. É uma espécie de um faz-tudo que responde em texto, de forma redacional, semanticamente correto, ainda que o computador não faça a mínima ideia das palavras que ele está encadeando, né? O sistema, na verdade, ele procura encadear essas palavras de forma que elas tenham sentido e respondem, fazem poesias, completam músicas, entende? Oferecem textos ao estilo do Shakespeare, do Machado de Assis, entende? Essa ferramenta ela tem um potencial incrível, tanto é que muitos especialistas acham que a gente avançou, né, na fronteira da inteligência artificial, né, exatamente pelas imensas possibilidades que traz. Inclusive está para ser lançada agora uma versão, a versão número 4, né, essa que está rolando, a versão chat 3.5, 3.5, e é possível que saia nos próximos dias uma versão 1.4 mais precisa, né? Que não tenha tantos problemas como essa, por uma razão simples. Como a plataforma e o sistema não entendem aquilo que eles estão fazendo, eles trabalham com estatística, preveem as palavras e alocam as melhores palavras, e com isso formam. É um processo ultra elaborado, né, de engenharia e estatística avançada. Professor Glauco, e essa questão de fake news, hein? Dá para acreditar em tudo que aparece ali no chat GPT? O chat GPT ele consegue surpreender, né, pela capacidade e flexibilidade dele. Agora, ao mesmo tempo, ele não tem apego à verdade, né, os fatos. Então, às vezes, ele inventa, porque, como todo sistema de aprendizagem de máquina, ele é opaco, ele não é transparente. São milhares e milhares daquilo que são chamados redes neurais, de pontos, de conexões que ninguém tem controle exatamente para saber como é que ele decide as palavras e os textos. Então, se vocês perguntarem, vocês vão ver que aparecem muitas coisas misturadas. Fatos reais, fatos não reais. Ele vai buscar aquilo que está disponível na internet, em vários bancos de dados, em bibliotecas de livros, né? É algo impressionante e um avanço na inteligência artificial muito grande, mas é preciso tomar cuidado. Vocês sabem que a educação, em especial, ela é um terreno de experimentação, tem a ver com aprendizagem, com ensino, com cognição, e um conhecimento desse tipo que separa, né, conhecimento de cognição, pode ser fonte enorme de problemas, né, em todas as áreas, não só na educação, na saúde, nas empresas, em toda parte. Então eu queria convidar vocês, dia 21, terça-feira, às 9 horas da manhã, vai ter abertura com o reitor, pró-reitores, professores, especialistas de todo tipo, lá no Instituto de Estudos Avançados. Eu espero vocês. Um grande abraço. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Muito bom dia, professora Gisele. Eu queria já começar
perguntando para a senhora o que são essas novas plataformas para criação de imagem com inteligência artificial e por que há tanta polêmica em torno do seu uso. Essas plataformas como Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion são ambientes para o desenvolvimento de imagens com inteligência artificial que traduzem textos em imagens. Você coloca uma frase e, a partir daí, baseado no seu longo processo de machine learning, de aprendizado de máquina, o sistema passará a desenhar, pintar, fotografar a partir dos comandos definidos em textos pelo artista, criador ou usuário do sistema. Professora, mas existem muitas polêmicas envolvidas, não? As polêmicas em torno dessas plataformas retomam debates já um tanto quanto superados no campo da história da arte, que é sobre quem é o autor da obra, o programa ou o artista, sobre os direitos autorais, já que os programas permitem e, na verdade, estimulam que se especifique o mais detalhadamente possível o estilo que se deseja para as imagens finais, podendo-se inclusive especificar com que assinatura estética se deseja o resultado final, uma obra mais impressionista, uma obra no estilo do Van Gogh, o que obviamente não chega aos pés dessas referências. Mas o que eu gostaria de pontuar é que as direções para qual apontam esses sistemas são muito mais interessantes. Esses sistemas evidenciam que nós estamos realmente diante da possibilidade de uma outra virada no campo das imagens, mais uma em que a própria noção do que é texto e o que é imagem perderá sentido. Eu tenho usado há cerca de 2 anos tecnologias de inteligência artificial para a criação de imagens e os resultados são muito surpreendentes. Mas isso demanda todo um aprendizado da nossa relação com as máquinas. Demanda, assim, eu diria, um outro tipo de cumplicidade entre o artista e a máquina, permitindo, por um lado, que a máquina, nos surpreenda e não apenas nos obedeça, e, por outro lado, também nos desafia a aprender a ler os seus códigos para redirecionar as expectativas dos próprios sistemas. Ouvimos a professora Gisele Beigelman, que conversou comigo, Márcia Avanza. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Olá, professor. O senhor poderia explicar o que é TDAH? Bem, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é uma condição de provável causa genética que aparece na infância, frequentemente acompanha a vida toda do indivíduo, que se caracteriza por sintomas de dificuldade de atenção, inquietação e impulsividade. Ele ocorre aproximadamente em 3 a 5% das crianças, Em mais da metade dos casos, esse transtorno ele progride para a vida adulta. Isso provavelmente se deve a uma dificuldade do adulto jovem com TDAH manter a atenção focada na estrada sem se distrair quando ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Professor, é possível pensar que existe alguma forma de reduzir esse risco de acidentes automobilísticos nesses jovens? Então, nas últimas semanas, foi publicado na revista New England Journal of Medicine um estudo muito interessante de pesquisadores dos Estados Unidos, em que eles randomizaram 152 adultos jovens com TDAH para 2 grupos. Um grupo foi submetido a um treinamento padrão de educação no trânsito e um segundo grupo, além desse treinamento, recebeu também 5 intervenções de 90 minutos
de simulação de direção com um computador que rastreava a movimentação ocular. E esse computador dava um aviso sonoro, emitia um aviso sonoro cada vez que o motorista tirava o olho da estrada por mais de 2 segundos. Esses indivíduos dos 2 grupos foram então seguidos por até 1 ano com câmeras dentro dos seus carros. E o estudo mostrou que esses indivíduos, esses adultos jovens com TDAH que foram submetidos a esse treinamento adicional de simulação de direção pelo programa de computador e com esses avisos sonoros, apresentaram menos desvio do olhar prolongado quando avaliados 1 mês e 6 meses após o treinamento e tiveram uma redução de 40% do risco de acidentes automobilísticos comparado ao grupo que fez somente o treinamento convencional de educação no trânsito. Esses achados, chamam a atenção para a importância da educação no trânsito incluir medidas adicionais de capacitação e treinamento para os indivíduos com TDAH, de forma que eles mantenham a atenção no trânsito, evitem se distrair, evitem olhar no celular, ou se distrair olhando o mapa, por exemplo, e isso pode aumentar a segurança da direção desses indivíduos jovens com TDAH. Eu sou Isabel Leão e conversei com o professor Otávio Pontes. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.